Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos fazer a correção da nossa atividade da aula de Matemática 2. Vamos falar um pouco sobre a circunferência trigonométrica, vamos falar sobre arcos e ângulos. Eu acho que já deu para perceber que a nossa figura de estudo ela mudou um pouco. Saímos da parte de triângulos e agora estamos trabalhando na parte de circunferência. Então, é um conteúdo fácil, mas que exige um pouco da atenção de vocês, tá ok? Então, antes de começar a parte da explicação, iremos revisar aqui um pouquinho do que foi mostrado nos vídeos para vocês, ok? Então, é o seguinte, o que que nós temos agora? Nós temos uma circunferência. Essa circunferência, você pode notar que foi marcado dois pontos nela, um ponto A e um ponto B. Entre esse ponto A e o ponto B, a partir do centro da circunferência, foi traçado duas retas. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o que eu chamo de arco da circunferência, ou seja, como se eu tivesse um pedaço da minha circunferência, como se fosse uma fatia de uma pizza. Observem que nessa circunferência eu tenho alguns elementos muito importantes. Entre os principais, eu tenho o quê? Eu tenho o centro da minha circunferência, eu tenho um raio, nesse caso são dois raios, eu tenho o valor de um ângulo e eu tenho um comprimento. O valor desse ângulo aqui eu chamo de medida angular. Essa distância entre o ponto A e o ponto B eu chamo de medida linear ou comprimento. Então, essas são as duas coisas que vocês vão ter que saber lidar com nessa atividade. Saber o que é a medida angular e o que é a medida linear. Então, como o próprio nome já é sugestivo, a medida angular você vai trabalhar com o ângulo. Ou seja, esse ângulo ele tem duas unidades. Ele pode ser dado em graus. Graus é a unidade que é mais conhecida por vocês. Ou seja, você pega a sua circunferência e divide ela em 360 partes. Ou seja, cada uma dessas partes é um grau. O radiano é algo mais novo, mas não precisa se assustar. Quando a gente trabalha com radiano, o que é esse radiano? Quando a medida do comprimento for igual à medida do raio, significa que eu tenho um radiano. Então, aqui eu quis demonstrar para vocês, ó, o que é o comprimento de uma circunferência. Comprimento é igual a 2π vezes o valor do raio. Eu estou dizendo que quando o valor do comprimento for igual ao valor do raio, eu tenho um radiano. Então, eu posso pegar esse raio e substituir por rad. Ora, o comprimento de uma circunferência é uma volta completa. Uma volta completa, eu vou ter o quê? 360 graus. Então, eu posso ter uma relação. 360 graus é igual a 2π radiano. Só que, para facilitar os nossos estudos, o que nós fazemos? Fazemos uma simplificação, dividindo tudo por 2. Então, fica 180 é igual a π radiano, que é essa forma que nós vamos utilizar nas questões. E o que é essa medida linear? A medida linear, a gente vai utilizar uma regrazinha que fala o seguinte, ele fala que o valor do ângulo é igual ao comprimento dividido pelo valor do raio. Ou eu posso escrever da seguinte maneira, eu posso dizer que o valor do comprimento, se eu fizer aqui o meu pelos extremos, então eu posso dizer que o valor do comprimento é igual ao valor do ângulo vezes o valor do raio. Só porque tem um detalhe muito importante, pessoal. Esse ângulo que nós vamos trabalhar, sempre você tem que colocar em radiano, tá certo? Então agora vamos passar para a nossa atividade. Vamos lá então para a nossa resolução da atividade. Então, na primeira questão, ele dá para vocês os valores em graus e quer que você transforme em radiano. Como eu falei para vocês na explicação, o que nós vamos utilizar vai ser a relação 180 é igual a π radiano. Então, o que nós vamos fazer é uma regra de 3. Nessa regra de 3, vai ficar o seguinte, ó.
Resolvendo aqui para vocês a letra A, você coloca lá 180 graus equivale a π radiano, logo o valor do 30 equivale a x. Ao que você vai fazer? Você vai fazer um meio pelos extremos. Então, nesse caso, vai ficar, colocando bem aqui do lado, vai ficar 180x é igual a 30 π radiano. Logo, x é igual a 30 π radiano dividido pelo valor de 180. Pronto. Agora chegou no ponto que eu queria falar para vocês. Aqui, pessoal, para a gente não perder muito tempo fazendo toda vez uma regra de 3, a gente vai usar uma regrazinha. A regrazinha é bem simples. Observe que em cada uma das questões aqui vai ficar o valor do ângulo sempre dividido por 180. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas ter o trabalho de fazer a simplificação e no final colocar o π radiano. Então, por exemplo, na letra A, como a gente já fez aqui, ó, como é que vai ficar? Vai ficar 30 dividido por 180. Vamos simplificar. Corta 0 com 0. 3 em cima, 18 embaixo. Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 3. Então, fica 1 sobre 3 dividido por 3 é 1. 18 dividido por 3 é 6. Aí, no finalzinho, a gente coloca a unidade, que é π radiano. Então, ficou 1 sobre 6 π radiano. Moleza? Fácil agora? Então, continuando, essa é a regra que nós vamos seguir. Então, aqui ó, vai ficar o que na letra B? 15 dividido por 180. Então, vamos dividir 15 por 180. Eu sei que eu poderia muito bem dividir esses dois valores. 15 dividido por 15 é 1. E poderia pegar o 180 e dividir por 15, que eu sei que daria 12. Mas vamos supor que eu estou com dúvida na parte de simplificação. Então, o que que eu vou fazer? Então, nesse caso, você começa pelos menores números. Então, aqui no caso, ó, você poderia tentar com 2. 180 dá para dividir por 2, mas 15 não dá. Por 3, daria para dividir? Daria. Mas eu posso notar que tanto o 15 como o 180 daria para dividir por 5. Então, nesse caso aqui, ficaria, se eu simplificar por 5, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ficaria 15 dividido por 5, ficaria 3. 180 dividido por 5, isso aqui dá igual a 36. Ficou 3,36. Ainda posso simplificar. Posso simplificar por quanto? Posso simplificar por 3. 3 por 3 é igual a 1. 36 por 3 é igual a 12. 1 sobre 12, a unidade, você coloca que é π radiano. Ok? Vamos para o próximo. No próximo eu tenho 120. Então vai ficar 120 dividido por 180. Você cancela o 0. Então ficou 12, ficou 18. Que eu sei que eu posso simplificar por 6. Então fica, simplificando por 6, 12 aqui por 6 e aqui também por 6. 12 por 6 fica 2. 18 por 6 fica 3. A unidade é o nosso π radiano. Temos aqui, ficou um pouco borrado, mas é 210, tá bom, pessoal? Então, ficou 210 dividido pelo valor de 180. 0 em cima, 0 embaixo. Então, ficou 21 e 18, que eu posso simplificar. Por quanto? Por 3. 21 por 3 é igual a 7. E 18 por 3 é igual a 6. E a nossa unidade, que é o π radiano. 270 dividido por 180, ficou 27, ficou 18. Ó, eu vou logo dividir pelo maior valor que eu conheço, tá bom? Pra gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar tão grande.
Então, eu posso dividir por 9. Então, se eu dividir por 9, eu sei que aqui vai ficar o quê? Aqui fica 3 e aqui fica 2. E a nossa unidade, que é π radiano. Ficou 300 dividido por 180, cancela o zero. Ficou 30 e ficou 18, eu posso dividir por 6. 30 por 6 eu sei que é igual a 5. 18 por 6 eu sei que é 3. E a nossa unidade, que é π radiano. O 20 dividido por 180, cancela-se o zero, ficou 2 e o 18. Dá para dividir pelo 2. 2 por 2 é 1. 18 por 2 fica 9. Então, a nossa unidade, que é o π radiano. Agora, nós temos o 150. Então, fica 150 dividido por 180, cancela o zero. 15 e 18 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 eu sei que fica 5. E 18 dividido por 3 eu sei que fica 6. E a nossa unidade é o π radiano. E por último, chegamos ao valor que é 315. 315, vamos colocar 315 dividido por 180. Agora temos que procurar o número que divide tanto o 315 como divide o 180. Então, como eu falei para vocês, quando a gente... Aqui, muito bem, eu poderia logo dividir por 45, tá bom? Porque eu sei que é o maior divisor entre esses dois números. Mas para quem está com dúvida, começa pelos números mais pequenos. Então, aqui, eu posso começar por 5. Eu posso dividir esse por 5 e esse por 5. 315 dividido por 5, eu sei que esse valor aqui, ó, dá igual a 63. 180 dividido por 5, eu sei que esse valor aqui, ó, é igual a 36. Aí você pergunta, o número para dividir o 63 e o 36. Aqui, ó, eu posso simplificar por 9. 63 dividido por 9, eu sei que é igual a 7. E 36 dividido... Pessoal, vamos iniciar a nossa segunda questão. Ó, da mesma forma que na primeira questão tinha um macetezinho para a gente poder fazer de maneira mais simples, na segunda questão também nós temos uma maneira mais prática, tá certo? Ou seja, o que é que eu vou utilizar aqui? Então, lembrando, nós estamos utilizando a nossa formulazinha. 180 graus é igual a π radiano. Então, significa dizer que aonde tiver o π radiano, eu posso substituir por 180. Por exemplo, observem aqui a letra A. A letra A da segunda questão. Eu tenho π sobre 3 radiano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, ó. Eu vou pegar esse π radiano e vou substituir ele por 180. Então, como é que fica? Fica 180 dividido por 3. E você sabe que 180 dividido por 3 é igual a 60. Então, aqui nós temos um ângulo de 60. Simples, né? Então, aqui, ó, eu tenho π sobre 2 radiano. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 180 dividido por 2. 180 dividido por 2, eu tenho 90. Aqui eu tenho 180 dividido por 4. 180 dividido por 4, eu sei que esse valor aqui é o ângulo de 45. Continuando, eu tenho π radiano sobre 5, então aqui vai ficar o quê? Vai ficar o meu valor, 180 dividido por 5. 180 dividido por 5, eu sei que esse valor aqui é igual ao ângulo de 36. Pronto, chegamos. Observem que na letra E, eu não tenho π radiano, eu tenho rad. Então, o que significa isso? O que é esse rad? Esse rad aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer uma regrazinha para achar o valor dele, tá certo? Então, ó, sigam aqui comigo. Então, nós sabemos que o valor desse π ele é 3,14. Então, ele está aqui multiplicando. Então, eu posso lhe passar para cá dividindo. Então, poderia ficar assim, ó. Poderia ficar aqui, radiando é igual a 180 dividido por 3,14. Quando você pega o 180 e divide por 3,14, esse valor aqui é igual a 57,3 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que 1 radiando equivale a um ângulo de 57,3 graus. Só porque aqui ele não quer saber 1 radiano, ele quer saber a metade do radiano, porque ele quer saber 0,5. Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer?
eu vou pegar o 57,3 e vou dividir por 2. Quando eu dividir por 2, acharei o valor que eu quero. E esse valor vai ser igual a 28,6. Ok? Vamos lá então, na letra F, ó. Aqui, ó, eu vou substituir esse valor aqui por 180, né? Então, aqui vai ficar 3 vezes 180 dividido por 4. Então, ó, 3 vezes 180 dividido por 4. Aí, vamos lá. Você pode multiplicar a parte de cima e dividir pelo valor de baixo. Ou você pode fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar o valor do 180 e posso dividir por 4. 180 dividido por 4, eu sei que é igual a 45. Então, ficou 3 vezes 45. 3 vezes 45, eu sei que o valor é igual a 135 graus. Beleza? Do mesmo jeito, eu vou fazer nos próximos exemplos. Ó. Observem. Aqui eu tenho 2 vezes 180 dividido por 9. Aí eu vou lá. 180 dividido por 9, eu sei que é 20. Então, fica 2 vezes 20. E 2 vezes 20, eu sei que é igual a 40. Aqui eu tenho 11π sobre 6 radiano. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar como? Vai ficar 11 vezes 180 dividido por 6. Então, vou fazer aqui a minha simplificação. 180 dividido por 6, eu sei que é 30. Então, nesse caso aqui, fica 11 vezes 30. 11 vezes 30 dá o valor de 330 graus. Pessoal, não esqueça de colocar a unidadezinha, tá bom? Nós estamos falando de graus. O último exemplo é 3 vezes o radiano. Nós tínhamos acabado de descobrir que 1 radiano é 57,3. Então, nesse caso aqui, o que é 3 radiano? É 3 que multiplica 57,3, que dá igual a... O valor que você encontrou aqui é um valor igual a 171,9. Segunda questão respondida, passamos para a próxima. Vamos lá então para a terceira questão. Na terceira questão fala o seguinte: uma semicircunferência tem comprimento de 188,4 metros. Quanto mede seu raio? Considere o valor do π igual a 3,14. Então é o seguinte, para fazer essa questão, ele tá falando de comprimento de uma circunferência. Então, comprimento de uma circunferência é igual a 2, que multiplica o valor do π, que multiplica o valor do raio. Só porque ele fala em semicircunferência. Então, é como se esse meu valor aqui fosse dividido por 2, que você pode cancelar 2 por 2. Então, o comprimento de uma semicircunferência é π vezes o valor do raio. Aí vamos analisar. Você tem o valor do comprimento, você tem o valor do π, agora vai descobrir o valor do raio. Então, fica 188,4 é igual a 3,14 vezes o valor do raio. O valor que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, o valor do raio é igual a 188,4 dividido por 3,14. Quando você faz essa divisão, você acha o valor igual a 60 metros. Sétima questão agora. Na sétima questão, ela fala o seguinte, ó. Um pêndulo de 15 centímetros de comprimento oscila entre A e B, descrevendo um ângulo de 15 graus. Qual é o comprimento da trajetória descrita pela sua extremidade entre A e B? Use o valor do π igual a 3,14. Então é o seguinte, ó. Para você responder essa questão aqui, nós vamos ter que utilizar o conceito de comprimento linear, tá certo? Ou seja, eu falei para vocês na explicação que para você calcular o comprimento,
Você vai usar a seguinte fórmula: comprimento é igual ao valor do ângulo multiplicado pelo valor do raio. Aí você observa, o valor do raio você tem, é 15 graus. O valor do comprimento é 15. Então, basta você colocar na fórmula. Só porque tem um pequeno detalhe. Eu falei para vocês que toda vez que você fosse utilizar o valor desse ângulo, ele tem que ser dado em radiano. Então, por esse motivo, eu vou pegar o valor desse 15 e transformar em radiano. Tá certo? Deixa eu pegar aqui um papelzinho para rascunho para a gente não riscar muito o livro. Pronto, vamos lá então. Primeira coisa, lembrando qual a fórmula, tá certo? Na fórmula nós temos comprimento é igual ao valor do ângulo vezes o valor do raio. Então, o ângulo que eu tenho é um ângulo de 15 graus, que eu vou transformar em radiano. Então, fica 15 sobre 180. Eu consigo simplificar logo pelo próprio 15. 15 por 15 fica 1. 180 por 15 fica 2. E a minha unidade é o pi radiano. Agora sim eu posso colocar na fórmula. Colocando na fórmula, eu vou ter o quê? Eu vou ter que comprimento é igual ao valor do meu ângulo, 1π sobre 12, vezes o valor do meu raio, que é 15. Então, fazendo as minhas multiplicações, 1π vezes 15 é 15π. Então, fica 15π sobre 12. Isso aqui eu posso simplificar por 3. Então, fica 5π sobre 4. Só explicando para vocês, tá bom? 15 dividido por 3 eu sei que é 5 e 12 dividido por 3 eu sei que é 4. Só porque tem o seguinte, ó, na questão ele pede para você utilizar, ó, o valor do π é 3,14. Então, nós temos que utilizar. Então, fica 5 que multiplica 3,14, tudo isso dividido por 4. Quando você multiplica a parte de cima e divide por 4, você chega a um valor igual a 3,92. A unidade que ele está utilizando é um metro, então aqui fica metros. E aqui está a nossa resposta. Vamos então para a nossa oitava questão. Um andarilho caminhou 7.536 metros em uma pista circular de 40 metros de raio. Quantas voltas ele deu na pista? Considere o valor do π igual a 3,14. Então é o seguinte, para você responder essa questão, o único conceito que você tem que ter é o conceito de comprimento de uma circunferência. Então é o seguinte, o que é que você sabe? Você sabe que quando você calcula o comprimento de uma circunferência, é o valor de uma volta completa. Então, basta você calcular esse valor e dividir pelos 7.536. Vamos lá então para os cálculos. Então, ó, primeira coisa, qual a forma para você calcular o comprimento? Comprimento é igual a 2 que multiplica π, que multiplica o valor do raio. Comprimento é igual a 2 que multiplica 3,14, que multiplica o valor do meu raio, que é igual a 40. Quando você multiplica esses valores, você chega numa resposta igual a 251,2 metros. Então, isso aqui, ó, é uma volta completa. A questão fala que ele percorreu um valor igual a 7.536, que eu vou dividir pelo 251,2. Quando você divide esses dois valores, você acha um valor igual a 30, ou seja, ele deu 30 voltas em torno da minha circunferência. Questãozinha simples, mas muito boa. Pessoal, passamos agora para a 12ª questão, onde nós vamos associar uma circunferência trigonométrica a um relógio de ponteiros, tá certo? São exemplos simples e de fácil compreensão. Então, a primeira coisa importante que eu tenho que saber é que eu tenho uma circunferência e essa minha circunferência ela está sendo dividida em 12 partes, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó,
é como se eu tivesse o meu ângulo de 360 sendo dividido em 12 partes, onde cada uma dessas partes corresponde a um ângulo de 30 graus. Para você compreender melhor, a cada hora que se passa no meu relógio é um ângulo de 30 que eu vou contar, tá certo? Então, por exemplo, quando ele quer saber qual o ângulo que se forma às 3 horas. Então vamos lá. Às 3 horas, então eu tenho o meu ponteiro está no 12, o outro ponteiro está no 3. Então o ângulo que ele quer saber de você é o valor desse ângulo aqui, ó. Aí tem um detalhe muito importante. A questão, ele pede o menor ângulo formado, tá certo? E não o maior. Então, nesse caso, esse é o menor ângulo formado. Então, nesse exemplo aqui, basta a gente contar, ó. Então, eu teria um ângulo de 30, mais outro ângulo de 30, mais outro ângulo de 30. Então, nesse caso aqui, às 3 horas, significa que o ângulo formado é um ângulo de 90 graus. Ok? Já na letra B, o horário que ele me pede é 8 horas e 30 minutos. Então, eu tenho o meu ponteiro que está no 8 e eu tenho um ponteiro que está no 6, 8 horas e 30 minutos, tá certo? Só porque tem um detalhe muito importante, ó, que eu quero que vocês observem. A partir do momento que o ponteiro dos minutos se desloca, o ponteiro das horas também se desloca. Então, nesse caso, se são 8h30, o ponteiro das horas não vai se encontrar em cima do 8. Ou seja, a posição que ele se encontra, na realidade, é entre o número 8 e o número 9. Então, na realidade, o ângulo que eu tenho que descobrir é esse ângulo aqui, ó. Então, nesse caso, como é que eu vou fazer? Então, ó, o que eu já sei? Eu já sei que do 6 para o 7 é 30. Do 7 para o 8 são mais 30. Então, o que eu tenho que descobrir é esse pedacinho aqui. Ora, então fica fácil para mim. Se nesse caso aqui eu sei que ele está na metade, então aqui é um ângulo de 15. Então seria 30 mais 30 mais 15. 30 mais 30, 60. 60 mais 15, 75. Então, o valor desse ângulo aqui é um ângulo de 75 graus. Aí vocês perguntam, professor, como é que eu poderia saber por um horário que não é 30 minutos? Que não, e se fosse 20 minutos? E se fosse um outro horário? Você poderia muito bem utilizar uma regrinha de 3. Ó. Uma hora não são 60 minutos? Então, 60 minutos corresponderia a um ângulo de 30. Logo, se eu tenho 30 minutos, logicamente que vai ser a metade. Então, aqui vai ser 15. Então, essa é uma regrazinha que você pode utilizar para descobrir os valores, tá certo? Na letra C, o meu relógio está marcando 3 horas e 45 minutos. Então, vamos lá fazer a representação. O ponteiro das horas está aqui no 3, enquanto o ponteiro dos minutos se encontra no 9. Só porque é aquela mesma história que eu falei para vocês. O ponteiro das horas não vai estar logicamente em cima do número 3. Ele já se encontra mais próximo de quem? Mais próximo do número 4. Então, na realidade, o ângulo que eu quero calcular é esse ângulo aqui, ó. E quem seria esse ângulo? Seria 1, 2, 3, 4, 5. Então seria um ângulo de 150 graus até aqui, só porque aqui eu teria mais esse pedacinho. O pedacinho que eu estou falando para vocês, ó, é o valor desse ângulo aqui, ó, que está faltando para chegar ao número 4, tá certo? Então seria 150 mais esse pedacinho. Então, para mim descobrir esse pedacinho, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer uma regra de 3. 60 minutos equivale a um ângulo de 30, logo 45 equivale a x. Logo,
60x é igual a 45 vezes 30, que dá 1.350. Logo, x é igual a 1.350 dividido por 60, que esse valor é igual a 22,5. Então, ó, esse ângulo aqui vale 22,5. Para chegar a 30, esse pedacinho aqui, ó, que vai ser 7,5. Então, é 150 mais 7,5, que dá 157,5 graus. E aí está a nossa resposta. Na letra D, o meu relógio está marcando 5 horas e 40 minutos. Vamos lá, então. São 5 horas e 40 minutos. Mas como eu falei para vocês, o ponteiro não vai estar em cima do 5. O ponteiro já se desloca de encontro ao 6. Então, nesse caso aqui, ó, vamos fazer uma observaçãozinha. Aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 60. Até aqui eu já tenho 60. Só porque eu tenho que descobrir, ó, esse pedacinho aqui, ó, para ser somado junto com 60. Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma regrazinha de 3, ó. Fazendo a minha regra de 3, eu tenho 60 minutos equivale a um ângulo de 30, logo 40 minutos equivale a x. Então, fica 60x é igual a 40 vezes 30, que dá 1.200. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. É igual a 1.200. Logo, x é igual a 1.200 dividido por 60. Cancela-se o zero. 120 dividido por 6, que eu sei que é igual a 20. Então, ó, para você entender aqui na figura, esse ângulo aqui vale 20. Então, esse pedacinho aqui vale 10. 10 que eu vou somar com 30 e com 30. Então, nesse caso, significa que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 70 graus. Na letra E, o nosso relógio está marcando 9 horas e 35 minutos. Então, ponteiro das horas no 9, ponteiro dos minutos em cima do 7. Seguindo aquele nosso conceito, o das horas não está realmente em cima do 9. Ele está se deslocando para chegar mais próximo ao 10. Então, nesse caso aqui, o ângulo que eu quero é esse ângulo total aqui, ó, formado por 30 mais 30 mais esse pedacinho aqui, ó, que nós vamos ter que encontrar. E esse pedacinho é formado pelo 35 minutos. Então, colocando na fórmula, 60 minutos equivale a um ângulo de 30, logo 35 minutos equivale a x. 60x é igual a 35 vezes 30, que dá igual a 1.050. Logo, x é igual a 1.050 dividido por 60, que dá igual a 17,5. Tá ok? 17,5. Então, 60 mais 17,5, totalizando 77,5 graus. E aí está a resposta da nossa 12ª questão. Vamos então para a nossa última questão, 13ª, que fala o seguinte: o ponteiro dos minutos de um relógio tem comprimento de 12 centímetros. Qual é a distância que a ponta do ponteiro percorre num intervalo de tempo de 20 minutos? Então é o seguinte, pessoal, quero que vocês observem nessa questão que ele fala sobre a parte de comprimento linear, tá certo? Então, comprimento linear tem uma formulazinha que nós vamos utilizar, que a fórmula é comprimento é igual ao valor do ângulo vezes o valor do raio. O valor do raio nós já sabemos. Esse raio vale quanto? Vale 12. Temos que descobrir o ângulo. Aí vamos lá então para descobrir o ângulo. Ele fala que o ângulo vai ser formado pelo ponteiro dos minutos quando atingir os 20 minutos.
Então aqui, ó, eu posso bolar uma regrazinha de 3, que vai ficar da seguinte maneira. Quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, forma-se um ângulo de 360 graus, passam-se 60 minutos. Eu quero saber 20 minutos, aqui eu vou chamar de x. Então, fazendo o meio pelos extremos, 60x é igual a 360 vezes 20, que dá um valor igual a 7.200. X é igual a 7.200 dividido pelo meu valor 60. Cancela 0 com 0, fica 720 dividido por 6, que dá o valor igual a 120. Então, aqui é o valor do meu ângulo. Só porque tem um detalhe. O ângulo que eu vou utilizar não pode ser em graus, tem que ser em radiano. Então, vou fazer uma transformação. Fazendo a transformação, vou pegar o meu 120, vou dividir por 180. Cancela-se o 0, ficou 12, 18, posso simplificar por 6. 12 por 6 é 2, 18 por 6 é 3, e aqui coloco a minha unidade, que é o π radiano. Pronto, agora sim, ó, eu tenho o valor do raio e tenho o valor do ângulo. Então, basta colocar na fórmula. Colocando na fórmula, vai ficar L é igual a 2π sobre 3 vezes o valor do raio, que é 12. Logo, eu vou ter L é igual a 2, que multiplica o valor do π, que é 3,1, que multiplica 12, tudo isso dividido por 3. Quando você faz essa multiplicação e essa divisão, você encontra uma resposta igual a 25,12. E aqui está a nossa resposta, nossa última questão. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido o máximo possível do conteúdo, tá certo? Lembrando que esse conteúdo é conteúdo de prova, tá certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus.